Bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. Um vídeo está a circular nas redes sociais mostrando um aluno da escola Josina Machel em Maputo a desferir golpes ao seu colega com recurso a uma faca. O autor do crime está detido e a vítima já está fora de perigo. Santana Langa, de 18 anos, sofreu vários golpes por quase todo o corpo. Este vídeo amador mostra o momento em que um aluno da escola secundária Josina Machel golpeia repetitivamente um outro colega com recurso a uma faca. Alguns alunos gritam, mas ninguém tenta impedir a violência, que só termina quando a vítima cai. O aluno agredido chama-se Santana, tem 18 anos. Após a confusão, foi levado de emergência para o hospital com vários ferimentos, mas teve assistência imediata e já está a recuperar-se em casa. Ele conta como tudo começou. Estava aí com o meu colega, então de seguida apareceu aquele miúdo que me agrediu e disse que hoje estou pronto, hoje vou te fazer merdas. Hoje estou muito pronto, se quiseres vamos a começar, não sei o quê. Dali começou a briga, tivemos algumas brigas e tal. Levei um bastão, um pau de vassoura que estava ali encostado. Dei-lhe uma marretada, ele de seguida tirou a faca do bolso e começou a me espetar. Santana, que antes do que foi captado pelas imagens, feriu com recurso a um pau de vassoura o agressor, quis tê-lo feito em legítima defesa. Eu já estava a levar muita porrada, eu já não estava a aguentar mais nada. Então eu decidi pegar o bastão e dar-lhe uma vez para ver se ele parava. Mas não, ele tirou a faca, começou a espetar. Mas confessa estar arrependido. Se tu tivesse a oportunidade de voltar para aquela sexta-feira, terias feito diferente alguma coisa? Sim. O quê? Eu ia evitar ficar perto dele. Porque ele não está bem. Ele precisa ser tratado. E o bastão? Também eu acho que também não ia usar o bastão. Eu acho que se eu não tivesse usado o bastão, também não estaria assim. Abdul Francisco, pai de Santana, diz ter ficado chocado com o vídeo que captou a agressão. Custa-me acreditar, quando eu recebo a chamada de que tem que vir ao hospital, o Santana foi golpeado, os colegas diziam, é um drogado, quer dizer, a primeira que me veio à minha vista não era um drogado estudante, não, um drogado de rua, porque nós sabemos a localização da Josina Machel, também não quero acusar as barracas, muito menos as barreiras, mas é uma zona realmente com propensão à violência. Portanto, o que me ocorreu à cabeça logo na hora foi de que o Santana foi violentado com um drogado, mas que não seja estudante. E eu, quando cheguei realmente ao hospital, fui ver o miúdo, o agressor, também com alguma sutura aqui na testa, e pelo tom de voz não se mostrava arrependido. Entretanto, o encarregado diz que os dois alunos agiram mal e que vai continuar a disciplinar o seu filho. Tenho estado a tentar passar como mensagem para o Santana e os outros irmãos que estão aqui em casa, é de que a primeira coisa que tens de ter lá fora é respeito com as pessoas. Isso é imprescindível. Segundo, humildade. Num grupo desses, que aparecem 7, 8 pessoas, se aparece alguém a levantar a voz, faça-me favor, nem que te chamem, o termo que eles usam nas escolas, nem que te chamem de matreco, é o melhor que tens de fazer, fique matreco e saia daí. Provavelmente anteontem, se ele tivesse ficado matreco, não tínhamos chegado a esses níveis. Porém, alerta que a escola Josina Machel deve melhorar a segurança, pois são frequentes casos de violência no recinto escolar. A Josina Machel, como tantas outras escolas, minha sugestão agora, tem que se enverdar pela tolerância zero, não importa filho de quem, mesmo sendo o meu. Eu estou a dar entrevista, tive essa oportunidade de dar entrevista, mas a tolerância zero tem que imperar nas escolas. Por que tem que imperar nas escolas? Porque hoje, eu sou pai de turma, estou a falar isso com bastante propriedade. O professor do nosso tempo, que era autoridade, hoje o professor não é autoridade. A STV tentou contactar o pai do agressor, mas este não aceitou gravar a entrevista.
O aluno que violentou o seu colega com recurso a uma canivete será expulso. Armindo Mutimba, diretor da escola, diz que será observado o regulamento escolar e que já foi aberto um processo criminal contra o agressor. O agressor é um aluno repetente da 10ª classe e tem 19 anos. Neste caso, o regulamento interno da escola para alunos que agridem outros com recurso a armas brancas, como faca, é expulsão, é o que está lá. Por isso, relativamente a este agressor com faca, a medida está clara. Do ponto de vista disciplinar na escola, o aluno vai ser expulso, mas também temos uma situação criminal, não é? Que não se pode andar com facas na escola e não se pode, pior ainda, usar essas facas para agredir colegas. É uma responsabilidade criminal. Nós entramos também imediatamente em contato com a polícia, segunda esquadra, que é a esquadra da jurisdição da escola, e a polícia foi à escola, recolheu os dados e fez as suas diligências e, na sequência disso, deteve o agressor. O diretor diz no momento que os dois alunos nunca haviam apresentado comportamentos violentos. Não temos nenhum registro destes alunos, de violência destes alunos. De qualquer modo, de uma maneira geral, é o primeiro caso. Eu estou na escola desde abril de 2013. Nunca ocorreu uma situação igual a esta em que o aluno usasse de uma faca para agredir o outro. Segundo Armindo Mutimba, são frequentes na escola casos de brigas entre alunos e até já foram encontrados alunos embriagados e outros a vender droga no recinto escolar. Nós já encontramos alunos a consumir álcool no recinto escolar e tomamos as devidas medidas. Já encontramos, ainda este ano, alunos a movimentar droga, queria dizer, a vender droga no recinto escolar. Foram também tomadas as devidas medidas, alunos foram expulsos da escola e a segunda esquadra tem conhecimento porque foi envolvida no assunto. Os dois alunos envolvidos na briga são repetentes da 10ª classe. A Comissão de Pais diz que o governo deve tomar medidas mais punitivas para disciplinar os alunos como forma de evitar que comportamentos como antes se repitam. Agora, o clamor dos pais encarregados de educação pelas situações que acontecem na Josina tem sido todos os anos, todos os meses, porque cada mês temos uma surpresa. Ainda que gerida, não é? Mas sempre é uma surpresa. É normal alguém, os vândalos chegarem na escola, agredirem professores, agredirem guardas para poderem entrar na escola e levar as pastas ou o telefone dos miúdos. É tão normal acontecer isso. Isto não pode ser admitido. Portanto, medidas, primeira medida é quem de direito, que é o governo, do meu ponto de vista, assumir a sua responsabilidade. Aquilo é uma escola pública. Há quanto tempo nós andamos a pedir polícia? Já há muito tempo. E ali não é trazer o polícia que não é a paisana, não. É trazer mesmo polícia fardada, que é para intimidar a qualquer situação que possa ocorrer ali. E depois também nós, como pais encarregados, temos outra tarefa de tentar persuadir as crianças para serem colaborativas. E as próprias crianças da escola devem também saber denunciar antecipadamente, que é para se prevenir qualquer situação similar. Porque se vamos a ver a gravação que os miúdos fizeram, estão a assistir os outros. Foi. Será que aqueles meninos não podem fazer alguma coisa para acudir o colega, entre eles ali, por exemplo? Eu acho que sim, podiam. Havia capacidade, sim senhor, para acudir. E depois, saber-se de onde é que veio aquele instrumento. Será que veio de casa com aquele instrumento, tinha intenção? Isto tudo é preciso ser levantado, não é? Questionar o menino e saber qual é o problema. Hoje nós vemos aquilo, mas há muito mais do que aquilo ali naquela escola. O psicólogo Ashimo Chagani diz que o aluno da escola secundária Josina Machel, que esfaqueou o outro colega, pode sofrer de transtorno agressivo intermitente. Por seu turno, o criminalista Elísio de Sousa diz que se trata de um crime qualificado pelo fato do estudante ter usado uma arma branca. O psicólogo Ashimo Chagani diz que a violência é muito comum na juventude e coloca a possibilidade do estudante que esfaqueou o outro
sofrer de um distúrbio comportamental. Este comportamento provável, o tal transtorno explosivo intermitente, é o indivíduo, como forma de controlar ou de resolver a situação que vem, usa, portanto, a agressividade de forma bastante impulsiva para poder tentar resolver o problema. Mas chamo a atenção ao fato de, nesse tipo de situações, o indivíduo poder sentir um pouco de arrependimento, vergonha e até culpa. Quando alguém aparecer a conversar com ele, é capaz de reconhecer que de fato excedeu a sua conduta, mas tinha que usar aquilo para resolver o problema que estava a fazer. Elísio de Souza diz que o jovem que esfaqueou o colega cometeu um crime qualificado por ter usado uma arma branca. Podemos dizer necessariamente que se tratará de um crime de ofensas corporais qualificadas e agravadas, que pode ser punido com uma pena até 12 anos. Mas também há um outro crime, que é a posse ilegal de arma, que seria necessariamente o crime de armas proibidas, que também, portanto, sendo um instrumento contundente, uma faca, que este também é punido com uma pena, portanto, que pode chegar até os 12 anos. Mas, pela forma manifesta e de requintada malvadez que exibiu, portanto, o agressor, pode também haver lugar àquilo que é uma prorrogação da pena, atendendo aquilo que, se o juiz eventualmente julgar este caso como um caso de um delinquente por tendência. O criminalista não retira a responsabilidade criminal ao primeiro agressor, apesar de ter sido esfaqueado em seguida. Ele deverá também, em processo separado, que poderá ser eventualmente apensado, mas que a responsabilidade criminal em separado deverá responder. E este ato consubstancia-se também com o crime de ofensas corporais agravadas, só que atendendo aquilo que é o dano último sobre a pessoa ou o ferimento último, é que vai se melhor graduar a pena. O criminalista Elísio de Souza chamou também a atenção a algumas medidas de segurança nas escolas para se evitar violências deste género. Neste caso, eu diria que, de facto, a escola, em princípio, deve, tanto a escola, portanto, em que aconteceu o crime, como as outras escolas também, devem criar formas de aproximar-se mais aos estudantes, perceber melhor os alunos e incentivar a que os alunos não pratiquem crimes, porque é preciso separar aquilo que é o não cumprimento de um regulamento escolar de um não cumprimento da lei criminal, eventualmente do Código Penal e das outras leis criminais. Vamos olhar para outras notícias. O Presidente da República terminou ontem a visita de 4 dias aos Estados Unidos da América. O chefe de Estado tentou, uma vez mais, convencer ao FMI e ao Banco Mundial a voltarem a apoiar o país. No fim da visita, Filipe Nunes era um homem feliz. Foram 4 dias que decidiram o futuro do país. Logo no início da visita, parecia estar tudo preparado para uma jornada promissora. Filipe Nunes e John Kerry partilharam expectativas neste encontro na Secretaria de Estado em Washington. Good morning, everybody. I am very happy to welcome President Nyusi. Entrou na sede do Banco Mundial, descontraído, e saiu meia hora depois, sem declarações à imprensa. Já na sede do Fundo Monetário Internacional, o primeiro contacto com Christine Lagarde foi marcado por uma saudação cordial. Good afternoon, Mr. President. Welcome to the 11th. O encontro à porta fechada foi decisivo para a mudança de abordagem do FMI em relação a Moçambique. Reuniu com empresários e aproximou-se aos moçambicanos que vivem e trabalham aqui nos Estados Unidos da América. No final da visita, fez uma comunicação à nação, anunciando os principais resultados alcançados. Dívida pública. Relativamente à dívida, que é um assunto que interessa os moçambicanos, como eu disse, vínhamos para aqui com a nossa agenda de trabalho. Por isso que nós aqui necessitamos o encontro e esses encontros todos foram correspondidos. Tivemos um encontro com o Banco Mundial, mas também tivemos um encontro com o parceiro principal neste processo, que é o FMI.
a nível mais alto, conversamos, discutimos e aqui o importante era passar a revista os trabalhos que em conjunto desenhamos quando estiveram aqui o Primeiro-Ministro, esteve aqui o Ministro Mariani das Finanças, mas quando também o grupo foi a Moçambique. Portanto, algumas medidas foram criadas, estabelecidas e essas medidas estão a ser seguidas e todos avaliamos positivamente que isso estava a existir, mas havia uma necessidade de dar um passo gigantesco, porque o país não poderia e nunca pode continuar bloqueado economicamente, financeiramente, por causa de procedimentos de inexistência de transparência. E nada de novo naquilo que nós sempre dizíamos, aqui apenas explicamos o que nós pretendíamos. Pretendíamos respeitar os três poderes em Moçambique, que é o legislativo, que é o judicial, que é o executivo. E neste caso concreto que este assunto está a ser tratado a nível da Procuradoria da República e ficou assente que vai continuar e que se deve fazer de fato a auditoria independente, as empresas envolvidas, não se fala aqui da auditoria independente às finanças da República de Moçambique, a confusão não pode surgir nesse sentido e é uma auditoria que se faz, as empresas, todas as empresas normais, isso se faz e neste caso vai ser uma auditoria independente que vai ser dirigida e acordamos nisso e todos ficamos satisfeitos. Aliás, interessa mais ao povo moçambicano também o esclarecimento daquilo que terá acontecido, se for irregular e se for regular é preciso toda a gente ficar claro o que terá acontecido e como que isso aconteceu. Tensão político-militar. Relativamente à paz, foi unânime, todos lamentaram por que é que de fato continua a haver um partido armado em Moçambique, porque que depois de eleições cíclicas não se encontra um entendimento. Então, de fato, todos vamos trabalhar, vamos juntar as forças com esse país irmão para ver se muito rapidamente conseguimos ter a paz. Naturalmente que a maior via escolhida por nós todos é essa mesma que é do diálogo e isso vamos privilegiar. Economia e investimento. Viemos acarinhar, por exemplo, as empresas do hidrocarbonetos que estão a operar em Moçambique, estão a dar cara, estão a mostrar a prontidão. Ontem trabalhamos longamente com a Anadarko, que comprometeu-se em levar avante com a maior brevidade os assuntos que estamos a tratar. Hoje visitamos a ExxonMobil, mas também vou ter depois da manhã um encontro com o presidente desta empresa para discutirmos os passos seguintes nesta área da pesquisa que eles que vão realizar no bloco segundo o concurso que eles próprios ganharam. Portanto, visitamos GE precisamente porque praticamente é a empresa, mesmo o CB Infrastructures, que vão fornecer serviços a este processo todo. Com esses resultados, o presidente da República segue para Nova Iorque de cabeça erguida. Seguramente que durante o seu discurso na sede das Nações Unidas vai fazer referência a essas conquistas. Isaac Lang e Ricardo Machava, em Houston, no estado de Texas. Uma bomba explodiu na noite deste sábado em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e fez 29 feridos. Ainda não foram encontrados os autores dessa explosão. O governador de Nova Iorque disse à STV que ainda não há evidências para tratar-se de um ataque terrorista. O jornalista Ricardo Machava traz-nos o ambiente que se vive a esta altura em Nova Iorque. O dia nasceu cinzento aqui em Nova Iorque e os americanos voltam a estar debaixo da nuvem ou simplesmente do fantasma do terrorismo. É que, ainda que seja considerado prematuro para chegar a essa conclusão, a verdade é que é muito difícil distanciar este acontecimento de um ato terrorista. Até ao momento em que estávamos a fazer esta gravação, o governador de Nova Iorque aproximou a comunicação social para poder fazer a atualização daquilo que é este ato que acaba marcando o mundo. Estamos a falar de 29 pessoas que estão feridas, uma em estado grave. E o governador daqui de Nova Iorque voltou a ressalvar que todas as forças policiais estão na rua a investigar até o momento em que poderão encontrar os autores, tanto morais como também materiais, deste ato.
At this time, there is no evidence of an international terrorism connection. A esta altura, não há qualquer evidência de terrorismo internacional em conexão com este incidente, mas é uma investigação prematura. Os trabalhos estão ainda a decorrer e a polícia já recolheu algumas amostras no local do incidente. Portanto, eles estão também a recolher todo o material que provavelmente faça parte deste incidente. O governo reuniu ainda esta manhã e é um trabalho de coordenação de recursos entre Nova York e Nova Jersey para vermos se há algo que podemos aprender sobre elementos ligados ao terrorismo e o manuseamento deste material. Todo este perímetro está encerrado para dar lugar à investigação policial. Esta semana mesmo começa, vai haver aqui em Nova York a Assembleia Geral das Nações Unidas e são esperados mais de 100 dirigentes de quase todo o mundo. E o presidente Barack Obama, de acordo com a informação que tivemos, vai chegar hoje, domingo, aqui em Nova York. Isaac Langa, Ricardo Machava, STV, a partir de Nova York. Pelo menos 17 soldados indianos morreram hoje durante um ataque na base do acampamento de Caxemira, perto da fronteira com o Paquistão. Um grupo de rebeldes armados e com granadas invadiu na manhã deste domingo uma base militar do exército indiano, perto da fronteira com o Paquistão. Como consequência, pelo menos 17 pessoas perderam a vida naquele que é considerado o ataque mais mortal das últimas 2 décadas. Fortes explosões foram ouvidas e fogo destruiu muitos quartéis. Vários soldados feridos foram levados de helicóptero para o principal hospital do exército. Segundo as autoridades locais, 4 dos atacantes foram mortos. A região de Caxemira é reivindicada pela Índia e pelo Paquistão. A Índia acusa o Paquistão de treinar militantes para se infiltrarem no lado indiano. O Paquistão nega a acusação e diz que só dá apoio político aos rebeldes. De volta à pátria, a Procuradoria-Geral da República está a instituir núcleos de prevenção e combate ao tráfico de menores nas zonas fronteiriças. O objetivo é combater o fenómeno que se registra com maior incidência nos limites entre Moçambique e países vizinhos. Para o efeito, 4 núcleos de género acabam de ser criados nos postos administrativos de Messica e Maspanda, regiões que fazem fronteira com o vizinho Zimbábue. A escolha deste corredor, localizado ao longo da Estrada Nacional número 6, segundo o procurador de Manica, Estrelino Watt, deve-se ao seu potencial no tráfico de menores. E a escolha desses 2 postos tem a ver, primeiro, com a sua localização geográfica, como corredor onde passa a Estrada Nacional número 6, e que para situações de tráfico de crianças, sobretudo por via rodoviária, é um potencial essa estrada. E o lado de Machipanda, para além de ser corredor, também é fronteiriço com o lado do Zimbábue. Para o Parlamento Infantil, órgão que trabalha em prol da defesa dos direitos da criança, situações de tráfico de menores, com a criação dos referidos núcleos, poderão acabar. Eu acho que um dia encontraremos soluções e que essas situações de tráfico e violência irão acabar. Os membros dos núcleos de combate ao tráfico de menores olham para a criação daqueles grupos como um passo com vista ao esclarecimento de crimes relacionados ao fenômeno. A prioridade é identificar as pessoas que traficam as crianças. Espero que esse trabalho vai ter que andar. Vamos proteger melhor a criança na cidade. Agora, a partir de agora, já temos base. A quem recorrer quando houver uma violência ou um tráfico de menor. Para a materialização deste objetivo, a Procuradoria-Geral da República conta com o apoio de parceiros de cooperação. Vem aí o intervalo, mas antes o Estado tem para as principais cidades moçambicanas. A capital do país amanhã irá registrar uma máxima de 23 graus e uma mínima de 15. 24 graus de máxima para Xai-Xai e 19 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18. No centro do país, a cidade terá uma máxima de 34 graus e uma mínima de 20. 24 graus de máxima para Chimoio e 16 de mínima. Beira terá uma máxima de 27 graus e 19 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 29 graus
e uma mínima de 19. No norte do país, Lixinga, 25 de máxima e 14 de mínima. Nampula terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 19. 29 graus de máxima para Pemba e 20 de mínima. Até já. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para aqueles. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Na próxima edição do programa Hora do Consumidor, levamos a debate a questão da qualidade da corrente elétrica no país. Começa a oscilar de 17 até 22. E queima coisas que estão dentro das casas. Como agir em caso de avaria de eletrodomésticos? Onde e como reclamar os seus direitos? São algumas das questões que serão respondidas pela Eletricidade de Moçambique. Não perca o programa esta segunda-feira, a partir das 17h30, na STV. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. A maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para aqueles. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Em Moçambique é preso pilha galinhas. A
Na quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento. Ele próprio deveria ter essas características todas. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e vamos, a esta altura, olhar para as notícias do desporto. A atleta moçambicana Edmilsa Governo conquistou este domingo a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Edmilsa Governo fixou na final da prova dos 400 metros T12 o recorde africano. But deterioration in her eyesight since then means she's now T12. Correndo na pista 1, Edmilsa Governo carregava a esperança de 26 milhões de habitantes do país regressar após a retirada das pistas de Lourdes Mutola às medalhas olímpicas. Ademais, a bandeira de Moçambique flutuar nos mastros de grandes palcos e o hino pátria ecoar. Ciente disso, certamente partiu confiante, mas respeitando o valor da cubana Omara Durand, principal favorita a vencer a prova. A passagem dos 200 metros, Edmilsa Governo fez o sprint que lhe permitiu colocar-se na terceira posição. Nos últimos 100 metros, ainda tentou passar para o segundo lugar, mas a ucraniana Oksana foi mais forte. A corredora conseguiu cortar a meta no terceiro lugar com a meta de 53,89 segundos, fixando desta forma o novo recorde africano na especialidade de 400 metros T12. Moçambique regressa desta forma às medalhas, numa competição olímpica por via da atleta Edmilsa Governo, à custa do esforço de uma atleta que superou todo o amadorismo com que é tratado o desporto e partiu para a glória. Escreve com letras garrafais o seu nome no mundo do desporto adaptado. O Costa do Sol e o Machaquena empataram na tarde deste domingo a uma bola em partida de encerramento da 25ª jornada do Moçambola 2016. A partida foi muito dividida e os golos só surgiram na segunda parte. Numa tarde de muito frio e vento, o campo do Costa do Sol acolheu o clássico do futebol nacional, disputado entre o Costa do Sol e o Machaquena. Os tricolores entraram pressionantes e empurraram os donos da casa ao seu último reduto. O capitão Paito, coadjuvado por Lacman, e o batalhador Whisky no meio-campo não davam espaço aos canarinhos. Apercebendo-se do cerco tricolor, o Costa do Sol chamou a inspiração de Parkin, Ruben e Pai, que aos poucos fizeram o jogo mudar de curso. Os golos, porém, tardavam em aparecer. Os adeptos, nem mesmo com tanto frio, deixavam de puxar pelas suas equipas. De lado a lado, foram surgindo oportunidades flagrantes de abrir o marcador. Porém, com o empate, foi-se ao intervalo. No reatamento, outra disposição das equipas e um Machaquena mais atrevido. Daí resultou o golo tricolor, num grande trabalho de Isaac, que bate o central a guiar e abre caminho para o cruzamento, de onde surge Paito a endossar para a cabeça de Lacman, e este, sem contemplações, abriu o marcador. O Costa do Sol, vendo-se em desvantagem, partiu para cima do Machaquena, pressionou pelos flancos e avisou que não deixaria a coisa por aí. E como consequência, chega ao golo neste lance que provoca algumas dúvidas. Parkin recebe a bola do recém-entrado Manucho, progride a área e remata sem hipóteses de defesa de Guirugo. Daí para frente, o jogo ficou ainda mais aberto, mas a pontaria dos avançados teimava em não acertar. O árbitro Paiva Dias foi controlando a situação perante alguma contestação dos adeptos, dos jogadores e bancos técnicos. Ao fim de 4 minutos de compensação, deu por terminado o jogo. A opinião dos técnicos no fim da partida divergia quanto às oportunidades criadas e ao resultado. Foi um jogo agradável de se ver.
o empate, na minha opinião, acaba penalizando a equipa do Machaquena, porque jogamos o suficiente, criamos inúmeras oportunidades de gol, mas não fomos eficazes na finalização. Hoje não tivemos grandes oportunidades de sair em contra-ataque, também o Machaquena fechou-se muito no meio campo. E depois sofremos gol numa altura que não era para sofrer logo no início da segunda parte, e isso fez com que a equipa, de certa forma, depois começasse a jogar com o coração e não com a cabeça, mas conseguimos chegar ao empate num bom momento. Vamos agora olhar para o quadro completo de resultados da 25ª jornada do Campeonato Nacional, numa altura em que já está em projeção Liga Desportiva 2, Desportivo de Maputo 0, União Desportiva de Songo esteve diante do Ferroviário de Nampula e venceu por 1-0, Desportivo de Maputo 1, Chibuto Futebol Clube 1, 1º de Maio de Quilimane 2, Desportivo de Nacala 0, Desportivo de Uniaça 0, Xingal de Tete 1, Ferroviário da Beira 1, Estrela Vermelha 0, Costa do Sol empatou diante do Machaquena 1-1. A jornada ficou completa com a realização do jogo Ferroviário de Nacala-NH, em que o Ferroviário de Nacala venceu por 2-1. Está tudo visto no Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada. Tenham uma excelente noite. Vamos a nos ver numa próxima oportunidade. Até lá. Um país sem ídolos é um país sem referências. Boa noite, bem-vindos ao Grande Plano. Encontre aqui o melhor de informação da semana. Confira os destaques de hoje. Nos últimos 5 anos, cerca de 4.000 pessoas perderam a vida vítimas de insegurança rodoviária. Nos últimos 6 meses, a Estrada Nacional número 1, concretamente no distrito da Manhissa, foi registrado cerca de 10 casos de acidente de viação, dos quais resultaram 24 mortos e 28 feridos. Nossa equipa acompanha os trabalhos no serviço de urgência para salvar vidas e o processo de adaptação à deficiência adquirida. Privaram muito a vida da minha filha, muito mesmo. Eu sou uma menina muito forte. Eu acredito que um dia vou voltar a andar. Alguns praticantes de medicina tradicional distribuem cartazes pela cidade de Maputo, prometendo eliminar até doenças incuráveis. Quero que a Maria volte para mim. O indivíduo tira o que tem. Confira as respostas sobre a origem, a metodologia e o tratamento usado por eles. E na série Um Dia de trazemos a engenheira civil. O dia dela começa como o de muitas mulheres que saem de casa para os seus locais de trabalho. Mas a pergunta que não se quer calar é: por que é que estamos nós a acompanhar a rotina desta mulher? E por que ela? Ela conta o desafio de trabalhar nas obras de construção da ponte Maputo-Catembe. Há vidas em jogo, imagina só no caso de pontes, não é? Se há alguma falha de construção, temos uma situação de carros em cima das pontes, uma ponte desaba, é um grande desastre. Os acidentes de viação são a terceira maior causa de internamento nas unidades hospitalares do país. Só nos últimos 5 anos, 4.000 pessoas morreram vítimas de insegurança rodoviária. E é sem dúvidas um grande desafio para o Sistema Nacional de Saúde, não só a nível de recursos humanos, mas também materiais. Milhares de pessoas morrem. Para além disso, há um número multiplicado de sobreviventes. Quem são estas pessoas e como puderam sobreviver à nova fase da vida? Veja a reportagem com Julião Job e Hermenegildo Zibano. Todos os dias morrem mais de 3.000 pessoas vítimas de acidentes de viação no mundo inteiro.
Sequelas para toda a vida e danos materiais são algumas consequências visíveis dos acidentes. Um problema de saúde pública com implicações transversais. Privaram muito a vida da minha filha, muito mesmo. Evitar a combinação entre o álcool e a condução. São números preocupantes. A sobrevivência pode significar uma mudança radical na vida das famílias. Foi sensivelmente 2 anos que Diana e mais 3 amigas encontravam-se neste local, no bairro da Mafalala, a celebrar a passagem do ano, quando de repente uma das viaturas embateu numa das suas amigas. Esta, por sua vez, conseguiu fugir, mas Diana não teve a mesma sorte. Subiu 2 vezes com o carro por cima dela. Diana passou a constar da lista dos sobreviventes. O que tinha tudo para ser uma celebração naquela noite terminou em tragédia. Onde eu sofri. Com apenas 16 anos de idade, caiu por terra os sonhos de uma adolescente. O carro veio, bateu minha amiga, mas minha amiga esquivou. O carro veio e subiu em cima de mim. Eu fiquei por baixo do carro. As pessoas tentaram bater o carro, dizer que embaixo tem alguém. Ele subiu de novo pela 2ª vez. Acho que ele não percebeu que tinha alguém embaixo. Para mim foi o fim de tudo, o fim. O automobilista não prestou nenhum apoio à vítima no local, pôs-se em fuga. Fomos prestados socorros pela ambulância e um vizinho daqui da frente que pedimos ajuda para levar ela para o hospital. Como consequência do acidente, ela perdeu a memória e mal conseguia se comunicar. Alguns amigos se foram. Para mim foi muito triste, né? Eu não vi que não tive amigas de verdade. Me abandonaram no momento mais difícil da minha vida. Naquele tempo não falava, não reconhecia ninguém, só olhava as pessoas quando vão ver. Naquela altura, ela frequentava a 8ª classe e foi obrigada a interromper os estudos. Um abalo total para a família. Não fui mais à escola. Para mim é muito triste de ver outras pessoas irem para a escola enquanto eu estou em casa. Eu com a minha amiga diz que vou para a escola. Eu penso também essa hora de estar na escola. Quando recebi a notícia que ela tinha que andar de carinha de rodas, para mim, naquele momento, foi drástico, porque eu não queria digerir aquilo. Eu não queria acreditar que minha irmã ficaria assim. E não acredito que ela vai ficar assim para sempre. Nos dói ver a miúda na cama. Ela é uma pessoa alegre. Temos que ter em conta que os traumas não afetam só aquelas pessoas que são vítimas que nós estamos a olhar. Afeta também a família. Então a família deve estar envolvida. A vida nesta casa mudou por completo. As despesas multiplicaram-se. Ela depende de ajuda para se locomover e tomar as refeições. Mudou muita coisa. Porque agora depende das pessoas. Quero sair para passear, quero ficar lá fora, quero um copo de água. Às vezes sinto vontade de querer levantar sozinha. A dor de uma mãe que viu os sonhos de sua filha serem interrompidos. Hoje eu tenho uma filha que está numa cadeira de rodas, perdeu tudo na vida dela. Ela para sair para a estrada, para apanhar ar, depende de nós. Ela para comer depende de nós. Para beber um copo de água depende de nós. São momentos como este que lhe fazem esquecer que é diferente dos outros adolescentes. Hoje, passa a maior parte do tempo com a sua amiga. Ela é tudo para mim. Amiga, companheira, conversa comigo. Ela é uma mãe, segunda mãe também para mim. E uma das maiores diversões é ver futebol. O que lhe garantiu medalhas de melhor adepta. Esse aqui foi a melhor adepta. Apesar da sua atual condição física, a adolescente não se deixa abalar. Está esperançosa quanto à sua evolução
e acredita que um dia poderá voltar a andar. E nem meto na cabeça que não vou voltar a andar. Eu sou uma menina muito forte. Eu acredito que um dia posso voltar a andar. Mas tudo passa na vida. Eu agradeço a Deus que até hoje estou viva. E acredito que um dia isso tudo vai passar. Sempre digo, eu sou uma menina forte, não me deixo levar por nada. Mas nem sempre a recuperação de um paciente vítima de acidente de viação é linear. Alguns nunca chegam a aceitar a sua nova condição, seja ela física ou psicológica. Não é fácil porque é uma situação nova, a pessoa tem que se adaptar a uma nova realidade. Alguns se adaptam, alguns não se adaptam. Moçambique é líder em mortes por acidentes de viação entre os países lusófonos. De acordo com o Relatório Mundial de Segurança Rodoviária de 2013, o nosso país registra 31,6 casos de acidentes de viação em cada 100 mil habitantes. Nos últimos 6 meses, a Estrada Nacional número 1, concretamente no distrito da Manhissa, foi registrado cerca de 10 casos de acidente de viação, dos quais resultaram 24 mortos e 28 feridos. Entre as causas está o excesso de velocidade, o consumo de bebidas alcoólicas e as péssimas condições das estradas. Esta é uma das zonas mais propensas à ocorrência de acidentes de viação. São dados que preocupam a Polícia de Trânsito, que indica como causa ações já identificadas, mas sem resposta à altura dos acontecimentos. O que é que estaria a falhar para que haja ocorrência de acidentes de viação nestes locais críticos, neste caso? Quando há um controle de velocidade e a polícia está presente, todo motorista que passa por ali avisa os outros que, olha, ali atrás há um controle de velocidade com sinais de luzes. Então, o que é que estamos a fazer? Colocamos os polícias de trânsito nos pontos críticos, mas quando passa por um posto de polícia, ele de novo acelera. Na tentativa de impor ordem e disciplina nas estradas da província de Maputo, a Polícia de Trânsito inibiu cerca de 5.000 automobilistas de conduzirem, após serem flagrados ao volante em estado de embriaguez. Porque a estrada está boa, mas tem problema de sinalização. E há algumas lombas que aparecem por causa do tempo e a idade da estrada que não ajuda. Portanto, tem havido acidentes por causa disso. Os acidentes de viação matam 1,2 milhões de pessoas e causam ferimentos ou inutilizam mais de 50 milhões de indivíduos todos os anos, de acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde e do Banco Mundial. As projeções indicam que estes números vão aumentar em cerca de 80% até 2020, a menos que exista um novo empenho na prevenção. O caso mais recente deu-se exatamente aqui, no bairro 3 de Fevereiro, no distrito da Manhissa. 2 viaturas colidiram e, como resultado, 2 pessoas morreram no local e outras 4 ficaram feridas. Uma delas teve mesmo que ser levada até o Hospital Central de Maputo, devido à gravidade dos seus ferimentos. O acidente deu-se de madrugada envolvendo uma viatura de uma empresa e uma outra de transporte de areia. Teve um embate frontal onde culminou em perda de vida do motorista do carro basculante. Houveram 2 óbitos no local do acidente. Um motorista de uma outra viatura que perdeu a vida no local, mais uma criança. Acordei quando estou aqui no hospital. Segundo o Hospital Distrital da Manhissa, aquele troço registra em média 2 acidentes por semana. Em madrugada, no Hospital Central de Maputo, a ambulância encosta na entrada do pronto-socorro, trazendo uma pessoa gravemente ferida. O som da sirene atrai o grupo de médicos. Dava entrada a esta unidade hospitalar por volta das 5 horas do dia 8 de setembro, vindo do Hospital Distrital da Manhissa, um paciente com aparentemente 25 anos de idade. É vítima de acidente de viação, como consta nesse processo clínico. Logo ao início da manhã, a equipa de médicos de serviço de urgência desdobra-se para cautelar a situação. É para cá que são encaminhados 50% de casos de emergência da região sul do país. A única informação que nós temos é de que este doente foi transferido do distrito da Manhissa. Terá sofrido um acidente de viação. Vai seguir agora a cirurgia. É um momento de tensão e incertezas para toda a equipa médica. A nossa equipa vai acompanhar de perto a cirurgia. Protetores nos pés, na cabeça e na face são obrigatórios. Na correria de um pronto-socorro, milhares de vidas ficam nas mãos destes profissionais. O paciente foi diagnosticado com traumatismo maxilofacial e necessita urgentemente de uma cirurgia.
ficou com a face completamente desconfigurada devido ao acidente. Farah Jamal é uma das médicas que vai liderar a operação. Então, neste primeiro tempo operatório, nós vamos abordar os tecidos moles, vamos fazer a síntese das feridas que o doente apresenta por planos. No segundo tempo operatório, nós vamos proceder à redução das fraturas, das múltiplas fraturas que o paciente apresenta. Uma equipa composta por 8 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e estagiários, rodeia o paciente. Eles começam a verificar os sinais vitais do paciente: respiração, pressão, estado de consciência. Um clima de nervosismo se espalha pela sala. As decisões têm de ser rápidas e cuidadosas, pois um erro pode ser fatal. Nessas horas, o coração do médico chega a bater 160 vezes por minuto, ritmo semelhante ao de um maratonista. Todo doente quer recuperar-se de forma rápida, indolor e sem sequelas. Mas os hospitais nem sempre dispõem dos melhores equipamentos e recursos humanos para gerir casos complexos. Os acidentes de viação representam um grande encargo para o Hospital Central de Maputo. Nos países em vias de desenvolvimento como Moçambique, o custo econômico direto da sinistralidade nas estradas é estimado em 65 mil milhões de dólares, ultrapassando a totalidade de quantias recebidas por estes países em ajuda ao desenvolvimento. Um exemplo claro é do Hospital Central de Maputo, que gasta em média 700 mil meticais só para aquisição de equipamento ortopédico válido para um dia. O principal problema neste momento são exatamente os consumíveis que são caros. Qualquer um jogo de equipamento ortopédico que dá para mais ou menos, estamos a falar de mais ou menos 50 cirurgias, um pouco mais ou menos por ali, porque depende muito, porque aquilo são vários em média, anda por volta de 600, 700 mil meticais agora neste momento. Depois de 1 hora e 30 minutos, a cirurgia terminava. A equipa de médicos que chefiou a cirurgia dá-nos o prognóstico. Nestes casos de doente politraumatizado, a preocupação primeira é estabilizar o doente, está bem? Então, é o que foi feito imediatamente, logo a entrar. Estabilizar o quadro do doente e depois solicita-se a observação pelo especialista. Apesar das boas notícias, o paciente deve ser submetido a mais uma cirurgia de redução das múltiplas fraturas apresentadas nos ossos da face. O bloco operatório executa em média 6 cirurgias por dia. O pior dia de centenas de milhares de pessoas são todos os dias da rotina do médico cirurgião. Aqui há sempre vitórias e derrotas. É complicado, é muito difícil perder um ser humano, no nosso caso. Independentemente de onde venha, de quem ele seja, todo doente que nos aparece é doente, é ser humano. Se formos a ver o caso deste paciente operado hoje, é um grande trauma facial que causou uma grande deformidade, grande perda de tecidos moles da face, grandes fraturas ao nível da face, temos o andar médio, temos o andar inferior da face, uma grande deformidade na face. Hoje ele está no primeiro dia pós-operatório, como podem ver. Para nós está com uma evolução satisfatória, ele está consciente, está colaborante, continua com a traqueostomia e hoje foi feita a manutenção da cânula. Ele está com uma boa evolução, apresenta ainda um grande edema pós-operatório, como é esperado nos doentes operados por trauma. No mesmo quarto se encontra o seu tio, único familiar da vítima residente cá em Maputo. Segundo ele, Afonso teria saído de Namakura para Nicoadala, cidade de Quilimane, com destino à cidade de Maputo. Ao longo da viagem mantiveram contacto. Afonso vinha à cidade grande com o objetivo de arranjar emprego. Até quarta-feira houve também comunicação. Quinta-feira, a partir das 12 para 18, não houve mais comunicação. Até aquele momento, a preocupação não era tanta. 2 dias depois, este recebe a triste notícia, dando conta do acidente de viação na qual seu sobrinho esteve envolvido. Fiquei desesperado. Até agora eu não sei o que posso fazer.
porque sou o único, posso dizer que o único pai. A rotina de conselho mudou drasticamente. Hoje ele parou de ir ao trabalho para cuidar do seu sobrinho. Estou cuidando dele. E já não vou no serviço. Até agora, desde da sexta-feira, ainda não fui no serviço. Enquanto acompanha a recuperação, ele não esconde a dor e tristeza que carrega dentro de si. São momentos difíceis. Hoje, a única forma de comunicação entre ambos tem sido este caderno, onde ele vai anotando as suas necessidades, já que não pode falar. Quando dei a caneta e juntos o caderno, é que escreveu: estou com a garganta seca. Eu logo percebi que necessita de água. E aqui também, ele não estava a respirar bem. Estavam a pedir para ir pedir o médico, estava noutras salas, né? Atender outros pacientes. Os outros parentes da família têm vontade de estar por perto, mas as condições financeiras não o permitem. Os pais, eles querem vir, mas não há condição. Do momento também que me encontro, e a minha família também, minha esposa, meus filhos estão aqui. Não tenho condições, pelo menos para enviar o dinheiro para eles poderem vir viver de perto, né? As lesões causadas por acidentes de viação constituem um sério e negligenciado problema de saúde pública a nível mundial, que requer esforços concertados para uma prevenção eficaz e sustentável. A sinistralidade constitui uma das 3 causas de internamento no Hospital Central de Maputo. Infelizmente, os acidentes de viação têm estado a ser um grande problema para nós, para o Hospital Central de Maputo. Assistimos ao aumento progressivo do número de doentes vítimas de acidente de viação. Neste momento, é a primeira causa de internamento nas ortopedias. No geral, a nível do Hospital Central de Maputo, representa a 3ª causa de internamento. O hospital conta atualmente com cerca de 500 médicos, um número que, segundo o diretor-geral do hospital, ainda não consegue suprir as necessidades. Teoricamente seria o suficiente, mas o que nós temos é que temos algumas subespecialidades. Por exemplo, cirurgiões torácicos são só 4. Então, neurocirurgiões também o mesmo número. Então, o que faz com que acabem por ter uma grande sobrecarga de trabalho. E como resultado, alguns profissionais são obrigados a trabalhar durante mais de 24 horas. Entrei ontem às 7 e já são quase 14 horas e ainda não saí. A população tende a aumentar a cada dia, o trauma tende a aumentar, não só o trauma, nós temos diversas patologias ao nível do maxilofacial que são ainda um grande desafio, porque as técnicas operatórias não são fáceis. Ao longo das nossas gravações, recebemos a informação sobre a ocorrência de mais um acidente de viação na capital do país. A nossa equipe segue com destino ao Hospital Central de Maputo. A nossa viagem é de 10 minutos até o local. Finalmente chegamos. Mas, diferentemente da história da Diana e do Afonso, a vítima que deu entrada não resistiu aos ferimentos. Perdeu a vida minutos depois de chegar ao hospital. Mais um alerta. Evite acidentes de viação. Isto pode salvar vidas e sonhos. No próximo bloco, como distinguir os verdadeiros dos falsos curandeiros. Até já.